O tema de hoje é Resgatando Coisas Perdidas, né? O título de hoje. Nós vamos abrir no livro de Lucas, é Novo Testamento, é um evangelho de Lucas, é Mateus, Marcos, daí vem Lucas. O capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 3 até o 32. Só que nós vamos lendo por partes. Então, primeiro nós vamos ler Lucas 15, do versículo 3 ao versículo 7. Esse texto de Lucas fala de parábolas. Parábolas. Jesus, quando ele estava aqui na terra e andava entre os homens, ele falava muito em parábolas. Histórias que ele contava, que ele ilustrava, e depois ele trazia para a realidade, né, das pessoas. E isso gravava, né? Eu creio que era um método, né, que ele usava porque o negócio funcionava. E aqui são 3 parábolas que nós temos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, que é uma moeda perdida, e a parábola do filho pródigo, que é do filho que se perdeu também. Então, por isso que o tema é Resgatando Coisas Perdidas. E nós vamos ver o que Jesus ensinou e o que o Espírito Santo vai nos ensinar nesta tarde em relação a essas parábolas. Então, a primeira foi uma ovelha que se perdeu. Olha aqui, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que Jesus quis ensinar? Nos ensinar com esta parábola. Aqui, deu para entender bem a história, era um pastor, tinham 100 ovelhas, ele possuía 100 ovelhas, né? Das 100 ovelhas, uma se desgarrou, se perdeu. E aquela se perdeu sozinha. E quando aquele pastor, ele percebeu que uma tinha se perdido, a Bíblia diz que ele deixou as 99 no deserto. Não deixou num lugar bem protegidinho, deixou no deserto, que é um lugar. E foi atrás daquela uma, né? Até quando eu estava lendo, eu pensei, né? Já aconteceu, e você que às vezes é mãe, pode ser que já aconteceu com você também, de perder filho, né? Em supermercado, em lugar grande. Uma vez o Rodrigo era pequeno, tinha acho que 3, 4 anos. E eu estava lá no supermercado, o Carrefour logo que inaugurou. E cheio de gente, a gente na fila, o Ademar tinha saído e ia voltar para buscar a gente. E a gente estava na fila, né? Mas o Rodrigo avistou o Ademar chegando lá longe. E ele falou, o papai só falou isso. Quando eu vi, já não vi mais o Rodrigo. Ele sumiu, correu atrás, mas estava super lotado. E eu comecei a olhar e não achava ele. E dá um desespero, quem já passou por isso, que já perdeu o filho na praia, que já perdeu, não é fácil, né? E começou a me dar aquela gentarada. Eu falei, meu Deus, larguei as compras, saí, voltei nos lugares assim, que ele tinha pedido chocolate, tinha pedido não sei o quê, voltei, porque eu falei, de repente ele voltou e nada. Daí saí, quando eu estava saindo na rua, vinha vindo um segurança, um casal com ele nas mãos, né? Daí eles falaram que tinham achado ele ele foi no estacionamento, no lugar que a gente tinha chegado. Só que nós chegamos e o Ademar saiu de volta com o carro e não parou de volta no mesmo lugar, né?
E esse casal falou, graças a Deus, porque da mesma forma que o casal pegou e trouxe para dentro, podia pegar e levar embora. Mas o susto foi muito grande, né? E graças a Deus que eu só estava com ele. Mas se de repente eu tivesse com as meninas, eu não sei se eu ia fazer como esse pastor fez, né? Se eu tivesse com os outros filhos, talvez eu ia ter que pedir para alguém, não, você cuida delas que eu vou correndo atrás do que se perdeu. Mas aqui a Bíblia diz que aquele pastor, ele ficou tão preocupado com aquela ovelha que tinha se desgarrado, que ele deixou as 99 no deserto. Acho que falou, vocês fiquem aí quietinhas. E foi atrás daquela que havia se perdido. E eu li alguma coisa sobre a ovelha, que quando a ovelha ela sai, ela se perde de estar junto com o rebanho, ela começa a berrar. A ovelha berra, 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 até ela ser encontrada ou até ela perder a voz. Diz que ela berra tanto que às vezes ela até perde a voz. E eu creio que essa ovelha começou a berrar, 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 e a Bíblia diz que aquele pastor encontrou a ovelha. Ele encontrou aquela ovelha, e eu acho interessante os detalhes que a Bíblia nos dá. E a Bíblia fala que aquele pastor colocou aquela ovelha no ombro e trouxe aquela ovelha de volta. Talvez aquela ovelha, ela se perdeu e estava cansada, né? Não conseguia mais voltar sozinha, estava cansada de tanto berrar, de estar perdida, estava com fome. Eu não sei o que aquela ovelha passou, mas a Bíblia fala aqui nessa parábola que o pastor pegou aquela ovelha, colocou no ombro e trouxe de volta. E ele ficou muito feliz quando ele chegou de volta com aquela ovelha, chamou os vizinhos e falou, achei a ovelha que havia perdido. O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Nós estamos falando sobre família esse mês. E quem sabe essa parábola diz respeito a alguém da sua casa, uma ovelha perdida. Alguém que se perdeu, ou até mesmo de dentro aqui da nossa comunidade. Alguém que está perdido e alguém que está berrando. E às vezes, sabe o que significa esse berro? Pessoa que está fora, um filho que está fora, que está perdido, e começa a falar mal de você, falar mal do pai. Sabe o que é isso? Está berrando, está gritando, está falando, eu estou perdido. Está tendo atitudes, às vezes, que você não entende aquela atitude. Mas aquela atitude é a forma de dizer, eu estou aqui, eu estou perdido. Por favor, venha me socorrer. Então, hoje é dia de nós avaliarmos e vermos. Será que na sua casa, algum filho, ou um pai, ou uma mãe, ou alguém da sua casa não está berrando, não? Não está desesperado? Não está gritando? Mas não está gritando falando socorro. Está gritando outras coisas, mas isso significa socorro. Tendo atitudes que não te agrada, mas é porque é a forma que a pessoa muitas vezes usa para chamar a sua atenção. E, de repente, nós não estamos entendendo que essa pessoa está pedindo socorro. Mas hoje é dia de nós entendermos se tem alguém da nossa casa, ou até mesmo irmãos nossos, que estão nessa situação, nós temos que fazer como aquele pastor. Deixarmos os outros que estão caminhando, que estão bem, e irmos atrás daquele que está perdido. Mas não é só ir atrás e falar isso, falar aquilo. Não. O que aquele pastor fez? Colocou no ombro. Colocar no ombro e trazer de volta. E se alegrar. E a Bíblia diz que ele trouxe com alegria. Com alegria, porque era a ovelha que tinha se perdido. Essa primeira atitude nossa, né, a primeira parábola nos ensina isso. Resgatando alguém que se perdeu e que está berrando e que está triste, berrando. A nossa atitude é colocar no ombro. Então, para a gente gravar bem, primeiro, ouça o berro e coloque no ombro e traga de volta. Colocar no ombro é ter paciência,
é ouvir, é andar a segunda milha, é não desistir, é amar, é aceitar do jeito que está. Mesmo que está tudo arrebentado, está tudo quebrado, mas você não sabe o que esse filho fez, o que ele falou, o que ele aprontou com a gente. Não importa. Quer salvar? Quer resgatar? Tem que trazer do jeito que está. Machucado, quebrado, ferido. Por isso que tem que trazer no ombro. E cuidar. E trazer de volta. E colocar de volta junto no convívio. Amém? Então, a primeira coisa, ouça o berro. E coloque no ombro. Vamos repetir? Tá? Ouça o berro. O que pode ser esse berro? Pode ser muitas manifestações que a pessoa está tendo. Ouça, entenda que está berrando. E coloque no ombro. Aquele pastor não falou assim, uma só, tenho 100. Uma, é 1%, né? Deixa lá. É importante. É precioso, deixou tudo para cuidar de um. Segunda parábola, do versículo 8 ao versículo 10. É a parábola da dracma perdida, que fala assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, dracma é uma moeda, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aqui é uma história de uma outra coisa perdida. A primeira foi uma ovelha perdida. Agora, o que se perdeu aqui? Uma moeda. Moeda berra? Não. Você já viu moeda falar: você me perdeu. Era bom, né? Porque às vezes a gente perde dinheiro, perde moeda, perde coisa preciosa, né? Perde um anel, perde uma corrente, perde alguma coisa, mas não berra. Moeda não berra. Mas moeda tem o quê? Valor. Moeda, dinheiro, né? Aqui moeda, uma pedra preciosa, tem valor. E essa parábola, ela demonstra que valores podem ser perdidos. A primeira foi uma ovelha perdida, mas aqui é quando se perde valores. E a Bíblia diz que esta mulher, aonde que ela perdeu a moeda? Aonde? Dentro de casa. Ela não foi que nem a ovelha que se perdeu lá no meio do deserto. Esta moeda foi perdida dentro da casa dela. E o que significa isso para nós? Quando nós perdemos os valores dentro da nossa casa. Que valores que a gente pode falar? O valor do respeito. É um valor o respeito. As pessoas que se respeitam umas às outras. O valor do amor. O valor do perdão. Amém? O valor da família estar junto e ter tempo de oração, de ler a palavra junto quando as pessoas conhecem a Deus. São valores que você pode ter perdido dentro da sua casa. Só que como não berra, às vezes você não liga muito. Mas da mesma forma que foi importante aquela ovelha ser achada, da mesma forma esta moeda foi importante essa mulher achar e procurar. Porque quando ela deu falta que ela havia perdido, e eu li também sobre isso, as mulheres naquela época, elas usavam assim, tipo, não sei como chama, não é tiara, né? Um negocinho, que ficava pendurado aqui, não sei qual é o nome, mas vamos dizer, uma tiara, mas que você põe aqui. E essas tiaras, vamos dizer, elas tinham 10 moedas. E isso representava a seriedade dessa mulher. Que ela era uma mulher honrada. E quando se acontecia alguma coisa com aquela mulher, na área moral, essas moedas eram tiradas.
Então, significava que não era uma mulher tão honrada se faltasse alguma moeda. Deu para entender? E quando essa mulher percebeu que perdeu, que caiu uma dessas moedas, ela ficou muito preocupada. E a Bíblia fala assim, que primeiro, o que essa mulher fez? Acendeu a luz. Porque quando você perde algo de valor, quando se perde valores, como nós falamos aqui, do respeito, do amor, né, do perdão, quando essas coisas são perdidas, a luz tem que ser acesa. E a luz é Jesus. A luz é a palavra de Deus na nossa vida. Quando esses princípios na nossa casa muitas vezes são perdidos, nós temos que vir pela palavra e mostrar que o mundo pode passar, a modernidade pode vir, mas a palavra não muda. E se a palavra diz, honra teu pai e a tua mãe, não importa que século que a gente está vivendo, ela continua a verdade. Honra teu pai e tua mãe. Se a palavra diz que a mulher, a casada, deve ser submissa ao seu esposo, não importa que nós estamos no século 21, que a mulher trabalhe fora, que a mulher estuda, que a mulher... Amém por tudo isso. Mas o princípio continua. Este valor não pode ser perdido. E assim por diante, eu podia falar tantas coisas. São valores, princípios da palavra de Deus que não podem mudar nunca. E que nós temos que, se nós percebemos que no nosso lar existem valores que já foram perdidos, nós temos que resgatar, nós temos que pegar a palavra de Deus e nós temos que mostrar os valores. Às vezes a gente ouve psicólogos, pessoas que trabalham com jovens, adolescentes, e falam que a geração de agora é uma geração assim totalmente perdida, problemática. Por quê? A geração anterior tirou os limites. Não tem mais limite. Então, você ouve muitos educadores falando, não pode repreender, não pode isso, não pode aquilo. E o que deu? Deu na nossa geração agora. Porque a Bíblia fala, não retires os limites. Criança precisa ter limite. E quando isso não é colocado, vai se tornar um adulto totalmente perdido, fazendo coisas que a gente vê por aí, jovens fazendo, que a gente não entende. Por quê? Porque faltou lá atrás. Foram valores que foram perdidos. Por isso, gente, nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que avaliar como está a nossa casa. Como estão os valores dentro da nossa casa. Os limites. A forma de você falar com o seu marido, do seu marido falar com você, de pai falar com o filho, dos irmãos se darem. Como é que está? Se isso foi perdido, tem que ser restaurado, tem que acender a luz, tem que trazer a palavra de Deus para dentro do seu lar e dizer, não é porque eu acho, é porque a Bíblia diz assim. Foi o que esta mulher fez. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez para achar aquele valor, aquela moeda que ela havia perdido dentro da casa dela, foi acender a luz. Para conseguir enxergar aquilo, né, que estava perdido. Depois a Bíblia diz que ela varreu. Então, olha só as atitudes dela. Acendeu a luz, depois o que ela fez? Varreu. Vamos limpar tudo. Vou limpar, porque eu quero achar esse valor perdido. Nós temos que tomar, muitas vezes, atitudes práticas. Não é se conformar, ver que tal coisa se perdeu na minha casa, mas é assim mesmo. Não, eu tenho que acender a luz, buscar pela palavra, mas varrer. Tirar aquilo que é errado. Tirar aquilo que está contaminando. De repente, é o que os seus filhos estão vendo. Determinados programas de televisão, determinadas revistas, coisas que estão contaminando e acabando com os valores de dentro do lar. Isso é sério. E é nossa responsabilidade como pais, como mães que nós somos, como jovens, mas
que podemos ser solteiros, mas conhecemos o Senhor, nós temos a responsabilidade de trazer de volta, de varrer, de tirar aquilo que contamina, aquilo que é sujeira, aquilo que Deus não se agrada. E a Bíblia diz que ela acendeu a luz, ela varreu e ela procurou diligentemente. Ela não deu uma procuradinha assim, não achei, pronto. Não. A Bíblia diz que ela procurou muito até encontrar. E ela encontrou. Amém? E hoje, se nós temos percebido que existem valores na nossa casa que estão perdidos, que nós perdemos, nós temos que acender a luz, nós temos que varrer, nós temos que limpar e procurar até achar, até resgatar, até trazer de volta. E nós vamos conseguir em nome de Jesus, porque se nós desejamos e colocamos em prática a palavra de Deus, nós vamos conseguir. E os valores serão restaurados no nosso lar, na nossa casa. Quantos querem que valores na sua casa sejam restaurados? Amém. A gente tem que estar sempre vigiando, porque o mundo corre numa direção contrária à palavra de Deus. Sabe? Muito contrária. E quando a gente vê, às vezes a gente está achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Antes que seja tarde, muito tarde. Mas se o Senhor está falando conosco hoje, é para a gente pôr em prática, é porque ainda há tempo. Ainda há tempo de restaurar. E a Bíblia diz que, da mesma forma, esta mulher, quando ela achou aquela moedinha, aquela moeda que ela havia perdido, ela ficou também tão feliz. Também chamou as amigas e contou: olha, eu tinha perdido esta moeda, mas agora eu encontrei de novo. Eu achei. E eu sei que Deus quer restaurar coisas na nossa vida. Quem sabe, pessoas que estão perdidas e estão berrando, estão gritando. Quem sabe, são valores que se perderam na nossa casa. Mas Deus quer que seja resgatado e Ele vai nos usar para isso. Amém? Então, a primeira coisa, ouça o berro e coloque no ombro. O segundo, se perdeu um valor, acenda a luz, varrer e procurar até encontrar. Então, tem alguma coisa perdida dentro da sua casa? Primeiro acender, depois e está fraco, gente. Vamos de novo? Primeiro acender, depois e depois procurar até achar. É importante você repetir isso, você gravar. É facinho, né? É fácil. E daí você vai gravar e vai facilitar para você colocar em prática. Amém? Terceira parábola aqui que Jesus nos ensina. É um outro caso. Olha aqui. É do versículo 11 ao 24. A gente conhece bastante essa parábola, que é a do filho pródigo, que fala assim: Jesus continuou contando uma outra parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, aqui é um outro caso. Foi um filho, né? O filho diz que o homem tinha 2 filhos e o mais novo resolveu ir embora. Ele não se perdeu assim que nem a ovelha se perdeu e ficou lá berrando. Não, ele falou: eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Pegou o dinheiro, pegou a parte da herança que ele tinha e foi embora. E gastou tudo que tinha, aprontou, fez tudo o que ele queria fazer, né? Só que o dinheiro acabou. Acaba, né? A herança acabou, as coisas acabaram. E ele começou até a padecer fome. E ficou com vontade de comer até o que os porcos comiam, de tanta necessidade que ele passou a ter. E nem isso ele conseguiu. E a Bíblia diz que daí ele caiu em si. E falou: eu vou voltar, porque aqui não é o meu lugar. E ele voltou. E engraçado que aqui não fala, a Bíblia não fala, que o pai foi atrás dele. Ele foi embora, ele pediu para ir embora, o pai deixou. E o pai não foi atrás dele. Ele fez tudo o que ele queria, mas ele caiu em si. E daí ele voltou. Qual será que seria a nossa reação numa situação dessa? Por exemplo, um filho ou um marido que fala: quero ir embora. E você, às vezes, alerta: não, olha, aqui é seu lugar, aqui vai tal, você tal. Não, quero ir. Tá bom, vai embora. Apronta, faz, perde tudo que tem e daí volta. Como nós receberíamos esta pessoa de volta? Será que a gente não seria, viu? Eu não falei? Eu não falei que não era para ir? Eu não falei que ia acontecer isso e pá. Mas este pai não fez isso. A Bíblia diz que quando este moço voltou e ele viu o filho lá de longe, devia estar tudo sujo, tudo, né? Porque não tinha mais nada. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele e o abraçou e o beijou. E o filho começou a pedir perdão. E aquele pai perdoou de todo o coração e falou: vamos dar uma festa. Deu roupa nova, colocou anel, né, no dedo e festejou a volta daquele filho. É um outro caso. É, às vezes, alguém que quis sair porque quis sair. Vocês estão vendo que são casos diferentes. A ovelha se perdeu no meio do caminho. A moeda é um valor que pode se perder dentro de casa. Mas esse aqui quis ir embora. E se tem alguém na sua casa, na sua família, que aconteceu isso, quis ir, talvez ainda não voltou, ou queira estar voltando, a nossa atitude é como aquele pai fez. Abraçou, beijou e recebeu de volta. Porque Deus, o nosso Pai, faz assim conosco. Quando nós voltamos, que nós nos arrependemos do caminho, muitas vezes, que nós tomamos errado, Ele nos recebe, Ele nos abraça, Ele nos ama, Ele nos beija e nos recebe de volta para o lar. Então, mais um caso. Eu não sei qual é o seu caso, qual é a situação do seu lar, da sua casa. Eu só sei que Deus quer resgatar, seja qual for o caso. Deus quer restaurar, Deus quer resgatar. Só que nós somos os canais de Deus para que haja essa volta, esse resgate. E se o nosso papel é como esse pai, nós temos que abraçar e receber de volta. E o último caso.
O último caso é o filho mais velho, que quase não se fala desse filho, né? Todo mundo fala do filho pródigo, do filho mais novo que foi embora. Mas tem o filho mais velho, do versículo 25 até o 32, que fala assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, nem falou o meu irmão, né? Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual será que é o caso desse filho? É aquele que está perdido dentro de casa. Esse não saiu, não foi embora, não se perdeu, não fugiu, ele estava lá. A Bíblia diz que ele estava lá o tempo todo, trabalhando, fazendo a parte dele, ele estava lá. Só que quando o irmão dele foi recebido de volta com aquela festa, com aquela alegria, ele se revoltou. E quando ele ficou sabendo que aquela festa era por causa daquele irmão, ele falou: não vou entrar em casa, não vou entrar. E o pai foi lá tentar apaziguar: vem. Ele falou: não vou. Eu não vou, porque esse daí gastou tudo que você tinha tal, e agora ele volta e você recebe ele. São pessoas que estão dentro de casa, não saíram, mas não sabem o valor que eles têm, não sabem a importância que eles têm, não sabem a identidade deles, que eles são amados, que eles são queridos, da mesma forma. Mas são pessoas que são, muitas vezes, revoltadas lá dentro do lar. Sabe? Não saiu para fora, mas está lá dentro. Fala, é bocudo, né? Está perdido dentro de casa, é crítico, só vê defeito. É o filho mais velho. Não saiu, faz tudo direitinho, ajuda até lá, dá dinheiro, mas tudo vê defeito, tudo está reclamando. Sabe o que é? Está perdido dentro de casa. E nós temos que cuidar desse também. Desse também. Porque nós temos que levar esta pessoa a entender que ela é amada da mesma forma, que ela é querida, que não é, sabe, a graça de Deus não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus nos ama porque Ele é amor. E Ele nos vê como filho, e Ele é como nosso Pai. Porque se a gente ganhasse as coisas por merecimento, a gente estava frito. Porque não é toda hora que a gente acerta. Tem hora que a gente pisa na bola mesmo, né? Então, este também estava perdido. Mas é um outro caso, ele estava perdido dentro da casa dele. E ele precisa ser restaurado no sentido de entender que ele é precioso. Como o pai falou para ele: filho, mas tudo que eu tenho aqui é teu. Não teve festa, não teve... Porque você não quis. Porque tudo é teu. Tudo pertence a você. Tudo é teu. Você é amado da mesma forma. Você é querido, né? É que às vezes aqueles que às vezes não demonstram tanto problema, não ficam berrando, não vão embora, não gastam tudo, não chamam tanto atenção, né? Mas por dentro muitas vezes é um coração amargurado, é uma pessoa revoltada, que precisa também ser transformada, que precisa também
em primeiro lugar, entender quem ela é, que ela é amada, mas precisa aceitar os outros, perdoar os outros que erram, porque um não é melhor que o outro. Aqui eu não posso dizer que o filho mais velho era melhor que o mais novo que saiu. Porque o que saiu, pelo menos, voltou arrependido e falou, eu não sou digno de receber nada, e recebeu tudo. Agora, o mais velho, que aparentemente não fez nada de errado, mas se revoltou quando deveria se alegrar da volta do irmão. Existem pessoas dentro do nosso lar com esta atitude, e nós temos que detectar isto também e tratar também destas pessoas. Mostrar para elas que elas são importantes, que elas são valiosas, que elas têm tudo, mas mostrar para elas também que elas precisam amar, perdoar, porque é assim que Deus faz. Às vezes você tem problema entre filhos, porque um se dá bem na vida e o outro parece que é o torto da família. Então, nós temos que orientar os dois lados, porque é assim que o Senhor faz. Cada um é diferente do outro, só que o Senhor ama a todos da mesma forma e quer restaurar e resgatar todos da mesma maneira. Às vezes é até bom que aconteça um tipo de situação assim, porque se não tivesse acontecido isso, o pai não ia saber que o mais velho estava lá dentro, mas que tinha problemas dentro de si, né? Porque ele demonstrou isso quando o outro voltou. E às vezes acontecem situações no nosso lar que a gente pensa, meu Deus, agora aconteceu isso, essa bomba aqui entre esses irmãos, mas Deus traz realmente a luz para poder tratar, para poder curar, para poder sarar a todos. Então, hoje à tarde, o Senhor quer restaurar, resgatar as coisas perdidas, valores perdidos, pessoas perdidas na nossa família, na nossa casa, ou alguém que você conhece. E Deus quer te usar para isto. Então, se for alguém que se perdeu, está berrando, está gritando, vai, pegue no ombro, traga de volta. Se é um valor que se perdeu, varre, acende a luz, procura até achar. Se é o filho perdido, pródigo, mas que voltou, abrace, beije, recebe de volta. E se é aquele que está dentro de casa, mas está reclamando, aceite também e mostre para ele quanto ele é precioso, quanto ele é amado, quanto ele é valioso, e que ele também possa receber os outros da mesma forma que Deus recebe cada um. Amém? Deus quer usar cada um de nós. Talvez a gente pense assim, mas essa palavra é para tal pessoa. Não, é para mim. É para você, é para nós que estamos aqui. Porque Deus quer nos usar. E Deus quer nos abençoar. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão na família passando com problemas assim, de um desses casos. Ou alguém que está perdido, ou um valor que você detectou que na sua casa precisa ser restaurado. Às vezes é o respeito, que é filho que está gritando com pai, com mãe, que não está respeitando mais, ou qualquer outra coisa que o Espírito falou ao seu coração. Ou é um filho que perdeu tudo e agora está voltando, mas você não estava conseguindo receber, aceitar. Nós vamos orar nessa tarde. E se você tem alguém, um caso específico, eu queria que você ficasse em pé agora, para nós orarmos. E eu sei que o Senhor vai fazer a obra na sua vida, na sua casa. Vai libertar, vai te dar sabedoria para você saber agir. Ou se você é o perdido, de repente você está aqui, sabe? Você às vezes há muito tempo atrás ouviu falar de Jesus, mas se desviou dos caminhos do Senhor. E hoje está aqui. Eu quero te dizer, seja bem-vindo. Você é bem-vindo, você vai ser recebido, vai ser amado, vai ser abraçado pelo Senhor e por nós. Amém? Comece a pedir agora. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Comece a falar, se for uma pessoa, o nome da pessoa, a interceder por esta pessoa. Se for um valor, comece a falar, Senhor, eu preciso que seja restaurado na minha casa o respeito, o amor, o perdão. Seja lá qual for o valor que foi perdido, comece a pedir.
Ou se for alguém que está voltando, mas você não está conseguindo receber, começa a orar falando: Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração, Senhor, que ama, um coração que perdoa. Eu quero abraçar, eu quero receber, eu quero colocar no ombro, eu quero carregar.